Boa tarde, jovens. Vamos fazer agora a dedução da lei do resfriamento de Newton, usando como raciocínio a questão de quando o legista, por exemplo, ou a perícia, vai tentar determinar a hora da morte, quando tem, por exemplo, um assassinato ou alguma coisa ou algo relacionado, para efeito de raciocínio, porque o corpo está numa temperatura diferente do ambiente, geralmente maior do que a temperatura do ambiente, então a tendência é que esse corpo entre em equilíbrio térmico com o ambiente, o que vai demanda um certo tempo. Então, é nessa linha de raciocínio que se determina esse tempo, baseado nas temperaturas do ambiente do corpo, que nós vamos trilhar o nosso raciocínio aqui para deduzir essa lei. Então, como essa temperatura ela varia em relação do tempo, então ela tem uma taxa temporal. Então, vamos lá. A temperatura ela está variando em relação ao tempo. Então, dt, sendo que o T maiúsculo representa a temperatura e o T minúsculo representa o tempo. Então, a temperatura está variando em relação ao tempo. Então, é a derivada temporal da temperatura em relação ao tempo. Como há uma proporcionalidade entre as duas grandezas, então, essa derivada temporal é igual a menos K, onde K é a constante de proporcionalidade, em relação à temperatura T do corpo menos a temperatura ambiente. Pronto. Como isso aqui é uma equação diferencial separável, nós podemos fazer dt sobre T menos a temperatura ambiente, que é igual a menos K e dt. Pronto. Integrando dos dois lados desta equação, nós vemos que a segunda integral vai ficar menos kt mais uma constante C, que para efeito de explicação, eu vou logo adiantar, nós vamos fazer aqui kt e vamos colocar essa integral numa forma de logaritmo. Pronto. Fica mais simples. Então eu vou tirar esse c e vai ficar ln de c. Ó. É isso que a gente vai fazer para simplificar as nossas contas. Já já vocês vão entender qual o porquê desse artifício. Constante por constante não vai mudar nada. Tanto faz colocar o c como ln de c. Continua sendo uma constante. O que mudou foi só a representação. Nessa primeira integral, nós temos no denominador T menos a temperatura ambiente. Então, nós vamos chamar esse valor de, por exemplo, de U. Então, U vai ser T menos a temperatura ambiente, o que implica que dU é igual a dt. Substituindo na integral, nós teremos du sobre U, que é a primeira integral. Tudo isso igual à segunda integral. Como a primeira integral é du sobre U, então nós teremos o ln de U igual a menos kt mais o ln de C. Voltando para o que ele era, então teremos o ln da temperatura T do corpo menos a temperatura ambiente, que é igual a menos kt mais o ln de C. Como esse ln de C pode vir primeiro membro, teremos o ln de T menos a temperatura ambiente menos o ln de C, igual a menos kt. A subtração, no caso, a diferença entre dois logaritmos, pode ser colocada na forma de divisão. Então, teremos o ln de T menos a temperatura ambiente sobre C. Ia escrevendo aqui o ln sem querer, desculpa. Sobre C, igual a menos kt. Pronto. Como o ln é a base dele, do logaritmo neperiano, a base é o E, então teremos T menos a temperatura ambiente sobre C igual a E elevado a menos kt. E já temos aqui a nossa exponencial. Como o C passa por segundo membro multiplicando, teremos T menos a temperatura ambiente igual a C elevado a menos kt. Pronto. Jogando a temperatura ambiente por segundo membro, fica T igual a E elevado a menos kt mais a temperatura ambiente, é porque o T trocou de sinal agora. Pronto.
encontramos a nossa equação. Só que faltam as condições iniciais dessa nossa equação. Quais são as condições iniciais? É quando se inicia. E inicia-se quando? Quando o tempo é igual a zero. Então, para t igual a zero, o que implica nessa equação? Teremos que t zero, essa temperatura T vai ser a temperatura inicial, que é igual a C, multiplicado pela exponencial, que é menos kT, só que o T é zero, mais a temperatura ambiente. K multiplicado por zero é zero. E todo a exponencial, quando o expoente é zero, dá 1. Então, eu posso eliminar essa exponencial. Então, teremos T0 igual a C mais a temperatura ambiente. Passando a temperatura ambiente para o primeiro membro, teremos a temperatura inicial menos a temperatura ambiente igual a C. E notem que assim nós encontramos a nossa constante, que podemos substituir na nossa equação da lei de resfriamento de Newton. Logo, T vai ser igual ao C, que no caso C é a temperatura inicial do corpo menos a temperatura ambiente, multiplicado pela exponencial menos kT, mais a temperatura ambiente. E essa é a nossa lei de resfriamento de Newton, sendo que essa temperatura final ela é dependente do tempo. E finalizamos.